O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos 3, de 20 a 35. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os discípulos e de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Os mestres da lei, que tinha vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Beelzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas, como é que Satanás pode expulsar a Satanás. Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens, sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam: ele está possuído por um espírito mau. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora, à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A missão, ela tomava um tempo muito grande de Jesus e de seus discípulos, e eles não tinham tempo muitas vezes nem de se alimentar direito. Eles precisavam de vez em quando, eu acredito, que voltar para casa e descansar um pouco, mas mesmo assim as pessoas iam ao encontro de Jesus, a ponto dos parentes acharem que ele precisava ser agarrado e levado, sei lá, para casa, né? Então a missão, do ponto de vista de muitas pessoas, era bem diferente de uma para outra. Os parentes de Jesus achavam que ele estava louco. Muitos mestres da lei, as autoridades religiosas, diziam que ele estava fazendo tudo aquilo ali pelo poder de Beelzebu. Por isso que o Senhor Jesus disse que qualquer pecado seria perdoado, menos a blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque Jesus, ele fazia tudo aquilo pelo poder de Deus, com a unção do Espírito Santo de Deus. O Senhor Jesus, ele era de oração, ele subia ao monte para orar a Deus, ele conversava com Deus a todo instante, ele tinha sempre os seus momentos de subir ao monte para poder ter essa intimidade com Deus. E ele era cheio do Espírito Santo, e tudo que ele fazia é pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então, muitos estavam dizendo que não era pelo poder de Deus, e sim pelo poder de Beelzebu. Então, não podemos tirar as nossas próprias conclusões. Nós sempre temos que pedir a sabedoria do alto, porque muitas vezes os nossos irmãos
estão fazendo coisas boas pela ação do Espírito Santo de Deus e nós criticamos só porque é uma denominação diferente ou até mesmo um grupo diferente na nossa igreja. Muitas vezes, muitas pessoas acham que o Espírito Santo, ou então muitas pessoas acusam dizendo que o Espírito Santo para um determinado grupo é propriedade deles e o Espírito Santo é da igreja. E Deus concede esse Espírito Santo para quem Ele quiser. Muitas vezes, muitas pessoas que nem são de igreja te falam uma palavra que você sente que foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus não é propriedade de ninguém. Ele é para todos. Mas nós temos que abrir o nosso coração para que o Espírito Santo de Deus possa agir na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, na nossa igreja. Então que possamos pedir ao Espírito Santo que Ele nos dê a sabedoria para enxergar verdadeiramente o Espírito Santo, tanto nos outros irmãos como em nós mesmos. Peçamos que o Espírito Santo venha nos ajudar sempre, que Ele esteja sempre conosco, nos dando muita sabedoria. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.